Boa noite, mulheres do alto, boa noite. Estamos juntas para o nosso devocional ao vivo de sábado. Depois de 2 sábados seguidos sem ter o devocional ao vivo. Meu Deus, meninas, como pode isso? Como pode a gente ficar 2 sábados seguidos sem nosso devocional ao vivo? Mas a verdade é que eu fiquei meio off, assim, nas minhas férias, sabe? Boa noite, tudo bom, minha querida? Vamos chegando, vamos aguardando as mulheres chegarem para o nosso devocional ao vivo. Aquelas que vão chegar, que vão ver depois o nosso devocional. Nós estamos esse ano fazendo a leitura do devocional do pastor Hernandes Dias Lopes. É o devocional Em Busca do Coração de Deus. Ele é pequenininho assim, ó. Mas é tão poderoso, gente. Tá com tanta leitura linda. Eu sabia que ia ser bênção, mas tem mexido comigo. Oi, Aline. Tudo bem, querida? Tudo bom? Estamos aguardando as mulheres chegarem para o nosso devocional. E eu estava falando aqui do nosso devocional de hoje, que a gente está fazendo esse ano, do pastor Hernandes Dias Lopes. É um pastor que eu já acompanho ele faz um tempo, mais de ano. Eu ouço as pregações dele, eu já ouvi, já fiz cursos com ele. E tudo que eu fiz com ele eu gostei muito, sabe? Eu gostei mesmo muito de tudo que eu fiz com ele. E quando eu tava para decidir qual devocional, foi muito clara a decisão de que seria esse devocional. Então, eu sabia que ia ser bom. Mas pelo menos para mim, tá sendo muito bom. Porque eu leio os devocionais e eu fico com aquilo, sabe? Eu fico durante o dia ou durante o dia seguinte, porque agora eu tô fazendo à noite, né? Mas já vai voltar para de manhã, tá, meninas? Eu fico remoendo, lembrando, pensando. E, meu Deus, né? Como esse devocional tem mexido comigo, tem trazido histórias e acontecimentos bíblicos que são tão atuais nos dias de hoje e que eu, que já li a Bíblia inteira algumas vezes, não tinha me atinado. Oi, Marcinha. Oi, Sinara. Boa noite, meninas. Eu não tinha me atinado para tantos detalhes e isso só confirma como a palavra de Deus é viva e poderosa, não é verdade? Então, assim, se você ainda não adquiriu esse devocional, eu te aconselho a comprar. Primeiro, porque olha o tamanho dele. Você consegue levar facilmente na sua bolsa. Se você for viajar, se você for para um lugar que você sabe que, sei lá, vai ter fila, vai ter alguma coisa, você sabe, tá com ele ali, faz a leitura, revisita as leituras que nós já fizemos, sabe? E tá sendo maravilhoso, gente, de verdade. Eu sabia que ia ser bom, mas pelo menos para mim, tá mexendo bastante comigo e tá me abrindo um pouco mais a minha visão sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Eu tenho colocado os devocionais de noite porque eu tava fora da minha rotina, meninas, tá? Quando eu estou de férias, sim, muito profunda. Quando eu tô de férias, eu saio 100% da minha rotina, tá? Eu saio mesmo. Eu gosto disso, as meninas gostam disso, porque durante o ano inteiro a gente tem aquela rotina, né? Porque eu acredito que quando a gente, assim, é regrado em algumas coisas, facilita muito a nossa organização e tudo que a gente tem para fazer. Então, quando chega as férias, eu saio mesmo da rotina, tá? Então, e nas minhas férias, esse ano em especial, eu fiquei bastante off, no sentido de me comunicar com vocês, até mesmo com as meninas do núcleo. A Marcinha tá aqui, com certeza ela é prova disso, que eu dei uma sumida de todos os grupos, de tudo, não dos devocionais, porque são essenciais para minha vida, mas é bom também dar essa pausa, sabe? Se você chegar num momento assim, não sei, que né, nem todo mundo que tira
férias no final do ano. Tem gente que vai tirar em fevereiro, vai tirar em março, tem gente que vai tirar lá no meio do ano. Mas é muito bom ter essas pausas assim, sabe, gente? Se dar esse direito. Como eu disse pra vocês, eu não fiquei sem fazer o devocional, mesmo porque eu não consigo. Ontem, por exemplo, eu não postei o devocional. Era de uma das meninas e eu não recebi o devocional e também eu não fiz, mas eu fiz a leitura dele. Foi sobre Priscila e Áquila, um casal maravilhoso que a palavra de Deus deixa para nós na Bíblia, de exemplo de pessoas que servem com tanto amor, entendeu? Pessoas que abrem a sua casa para as coisas de Deus, pessoas que ajudam o ministério do Senhor Jesus, e é um exemplo para nós. E então os devocionais para mim é algo que é inegociável, porque o Senhor colocou isso no meu coração, né? E eu amo isso, é necessidade para mim. Mas eu senti mesmo esse ano a necessidade de ficar off, entendeu? Ficar um pouco off, mas semana que vem eu já volto para a rotina. Essa semana eu já voltei para a semana pedagógica, mas os horários ainda eram meio embaralhados. A gente teve treinamentos que só dava para ser de tarde, outros de manhã, mas não tão cedinho, né? Como é para ser nos dias normais. As aulas das meninas começam quarta-feira, mas a partir de segunda-feira eu já estou no colégio 7h30 da manhã. Então a minha rotina já vai entrar ao normal, vocês vão voltar a receber os devocionais de manhã, tá bom? Mas eu gosto sempre de conversar com vocês e explicar, porque existe um respeito entre nós, né? Existe uma consideração, então eu gosto de explicar para vocês, porque eu já não sou nada de postar, né? Então no meu Instagram pessoal, quem me segue lá no meu Instagram pessoal sabe que eu não posto muito, então às vezes, né, a gente não sabe muito da vida da pessoa, mas acompanha pelo Instagram e fica sabendo o que ela tá fazendo, o que tá acontecendo. Mas como eu não sou essa pessoa que posta muito as coisas, então, às vezes, né, meu Deus, o que tá acontecendo com a Lari, não sei o quê. Realmente eu fiquei nas minhas férias um pouco off. Tão off que no final de semana passado, a gente foi num parque aquático, e eu falei pra vocês, né, e daí no domingo a gente ia receber um casal aqui em casa. E daí eu me perdi nos dias da semana completamente. Eu tava pegando meu devocional para fazer e já tinha passado o sábado. Então, de tão assim off que eu fiquei, sabe? De me desligar dos dias mesmo. Mas foi um tempo muito necessário. A gente precisa recarregar as energias, a gente precisa, sabe, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. E pode ser que sirva para algumas de vocês que estão aqui agora me ouvindo, ou para outras que vão ouvir mais tarde. Fazer as coisas de Deus é maravilhoso, é o que me motiva, é a minha motivação de querer ser melhor, eu sei que é aquilo que Deus também me colocou para fazer, eu tenho plena consciência disso. Mas, gente, a gente também precisa do descanso, né? A palavra de Deus fala isso para nós. Às vezes a gente tá tão assim na igreja, e aí eu tô dizendo a igreja física mesmo, a gente tá tão envolvido e a gente vai pegando tantas coisas que quando a gente vê, a gente tá assim, sobrecarregado, entendeu? Porque tá no ministério, tá no outro, tá nisso, tá naquilo, aí um fim de semana é isso, no outro é aquilo, às vezes o seu marido quer fazer alguma programação com você em família, mas você tem, olha gente, eu sinto muito que, eu tô emocionada porque o Espírito Santo tá ardendo aqui em mim, enquanto eu falo isso. Às vezes o seu marido quer fazer alguma programação em família e você diz que não dá porque já assumiu algum compromisso na igreja e tudo mais, né? Às vezes, meninas, nós precisamos desacelerar das coisas até da igreja, tá bom? O que a gente não pode desacelerar, pausar e parar é a leitura da palavra de Deus, é a comunhão com o Senhor, sabe? São os devocionais diários que nos alimentam todos os dias. Boa noite para as mulheres que estão chegando. Essas coisas a gente não tem férias, não tem pausa, não tem nada. É o nosso alimento necessário, porque por mais que a gente esteja de férias, a gente continua se alimentando, a gente precisa comer,
não é verdade? Por mais que eu esteja fora da rotina, eu preciso me alimentar espiritualmente. Mas tem coisas, tem momentos da vida, gente, que a gente precisa parar, pensar e orar. Então, se você percebe, se você, enquanto eu tô falando aqui, você sentiu que é pra você, depois você para, você pergunta e você ora: Senhor, o Senhor quer que eu permaneça em todas essas coisas que eu tô? E pontua pro Senhor as coisas que você tá compromissada. E se Ele te disser claramente, não precisa disso, não te chamei para fazer aquilo, você, por favor, se encha de coragem e vai até o seu líder, até o seu pastor, e fala: pastor, vou dar um tempo desse ministério, desse compromisso ou daquilo, porque eu preciso descansar um pouco, porque o Senhor me falou que eu preciso pausar um pouquinho, eu não tô saindo, eu só tô aqui desse ou daquele ponto, entende, gente? É muito importante, porque senão a gente corre um grande risco de cair numa estafa. E daí as coisas de Deus, o servir no ministério, ao invés de prazeroso, começa a ser um peso. Como que eu sei, Lari, se eu tô sobrecarregada? Se está sendo um peso para você. Não é para ser um peso, é para ser prazeroso. O prazeroso que eu digo, gente, não quer dizer que você tem que ter vontade de fazer todos os dias, todas as vezes, aquele compromisso que você assumiu. Não é isso. Eu não tenho vontade, assim, absoluta de ler a Bíblia todo dia. Tem dias que eu tô cansada, que eu não quero ler. Entendeu? Mas quando eu começo a ler, aquilo é maravilhoso para mim. Agora, quando... então não é o prazeroso, é quando aquilo ainda mexe com você. Agora, quando se torna algo mecânico, além de pesado, começa a tornar algo mecânico, automático, é hora de dar uma pausa, é hora de parar um pouquinho, tá? Porque senão, gente, a gente entra numa estafa que não tem... que pode ser perigoso, porque eu tenho visto algumas pessoas da igreja, algumas pessoas que servem a igreja, e elas estavam com tantos compromissos, que sabe quando de repente dá uma... tipo a estafa mesmo, dá um boom, e a pessoa sai de todos, de tudo, de repente, sabe? Então se policia, ora, conversa com Deus, pergunta para o Espírito Santo. Vocês provavelmente sabem, estão por dentro aí, que hoje está acontecendo um evento muito grande, né, do nosso meio cristão, que é o Descende, que está acontecendo ao mesmo tempo em 5 estádios brasileiros, um deles é em Curitiba, e eu fiquei assim, meninas, alguns dias, isso antes, né, logo quando abriu para compra, porque Curitiba é fácil para eu ir, né? Eu sou acostumada a pegar essa estrada que vai para Curitiba, eu tenho minha mãe, meu pai que moram lá. Isso. Ai, é isso mesmo. Se torna um peso. Ai, obrigada, Marcinha, eu amo isso. E daí, gente, então assim, seria um lugar muito acessível para mim, né? Então, teria condições de eu ir, com certeza. Boa noite, meninas. E logo quando saiu, eu não observei quando saiu para os ingressos e depois a ver o que me falou. E daí passou na minha correria e daí depois eu me toquei. E eu tava, gente, assim na página, no meu celular, entrei no Instagram deles, lá no link, tava fazendo a compra, né, pra gente ir. E daí não sei o que aconteceu, eu tava na minha mãe. E daí alguém me chamou, chegou alguma visita, eu interrompi aquilo e quando veio, não aconteceu. Mas ainda dava tempo de comprar. Só que o que eu fiz? Naquele dia mesmo, de noite, eu me lembro, tá, gente? Naquele mesmo dia de noite, eu subi no quarto, falei, né, ia tomar banho. Antes de tomar banho, eu me ajoelhei ao lado da cama e falei: Senhor, o Senhor conhece esse evento. Eu sei que o Senhor vai se mover de forma poderosa lá, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é lindo. O Senhor quer que eu esteja lá com as meninas? Fui tomar meu banho, entendeu? Fui tomar meu banho e tudo mais. E daí, assim, depois, gente, durante o dia,
durante o dia. Ali na hora eu não tive resposta nenhuma, nada. Eu não senti nada, tal. Aí depois, assim, ó, durante o dia foi passando e eu, Senhor, e o descende na minha mente, né? E eu ouvi bem sutilmente, assim, ó, bem baixinho, assim, não precisei. Não precisei. E daí eu peguei e falei, meu Deus, será? Porque assim, gente, eu amo isso. Eu amo esses movimentos, iam ter pastores que eu amo ouvir, ia ter louvores maravilhosos. Olha só, tudo. E o estádio lá em Curitiba que tá tendo, é na Baixada, na Arena, é um estádio super organizado. Então, assim, as cadeiras marcadas, tanto assim, ele foi sede não sei se foi das Olimpíadas, acho que das Olimpíadas. Então, assim, sabe, era um lugar bem seguro, bem tranquilo para ir com as meninas e tudo mais. Mas eu ouvi bem sutilmente. Guardei aquela informação, não comprei as entradas, voltamos para Curitiba e eu com aquilo ainda. E para resumir para vocês, essa voz, esse negócio que tem dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus, que às vezes se expressa pra gente uma voz na nossa mente, às vezes é uma impressão, às vezes é um sentimento. E daí eu fiquei com muita paz de não ir, com muita paz. Aí logo essa semana eu já tive semana pedagógica, eu sabia que ia ser diferenciada, que talvez pudesse ter alguma coisa para fazer no sábado, enfim. Mas não comprei, não fomos. Aí eu fiquei me observando hoje se o meu espírito ia ficar agitado, querendo estar lá, e eu fiquei muito em paz. E eu perguntei para as meninas, né? Tá tudo bem e tal, e elas também em paz comigo. Só que hoje aconteceu uma coisa e eu tô contando para vocês. Eu nem sei por que a gente entrou nessa história de tá cansada, acho que é por causa das férias, né? Eu já vou encerrar tudo, a gente começa com o devocional. E daí, hoje, o Rafa acordou e ele ia tomar um café com o Valério, ele foi. E daí ele veio me dar um beijinho, né? E daí eu já acordei e tudo mais. Eu gosto de ficar na sala, assim, no sofá, quando tá só eu, ou de madrugada ou de manhã cedinho. E daí eu tava ali sentada no sofá, tava só eu, né? Orei, agradeci pelo meu dia. E daí eu peguei o meu celular e ali fui rapidinho no Instagram. É muito engraçado, vocês iam rir demais de mim com o celular, porque eu não consigo ficar muito, sabe, gente? Aí eu dei 3 roladas ali e apareceu um videozinho de uma parte do The Chosen, que eu ainda não tinha assistido. Inclusive, voltamos a assistir a temporada 5, meu Deus do céu. E daí era um pedacinho, assim, de Jesus falando. Gente, era assim, 1 minuto o vídeo. Eu assisti aquele vídeo e eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. E chorar, assim, de amor por Jesus, entendeu? De lembrar, assim... Oi, meus amores, tudo bem? Eu já repito, tá? E de lembrar, assim, do amor de Jesus, sabe? De lembrar quem Ele é. De falar, lembrar, assim, meu Deus do céu, Ele é Jesus. E nos olha com amor e cuida da gente e tudo, né? E daí eu fiquei ali, eu chorei, eu dizia, eu te amo, Jesus, eu te amo, sozinha ali. De manhã, né? As meninas dormindo, o Rafa tinha saído. A TV não estava ligada, meu celular já não estava mais na minha mão. E eu ali agradecendo a Ele, o Senhor. Eu nem lembrava ainda do Descende. Porque isso foi logo cedo, né? Eu fiquei me observando o meu espírito durante o dia, para confirmar. E eu chorando ali, ai Jesus, eu te amo tanto, Jesus, né? Não sei se você costuma dizer que ama Jesus, eu volto e meia eu digo pra ele. E ele, assim, com aquele sentimento tão bom de conhecer ele, de participar das coisas dele, sabe? E eu ali, e daí eu lembrei do Descende. E eu falei, nossa Senhor, hoje é o Descende, como será que tá? E ele na infinita graça dele, porque ele conhece o coração de cada filha que ele tem, ele conhece a sua necessidade, ele conhece o que você precisa, e ele se manifesta para você na forma que você precisa. E daí o Espírito Santo falou assim para mim, eu vou estar lá, meu Espírito está lá.
E assim, mas o descende que eu quero é esse. Eu falei, meu Deus, o que, Senhor? E ele falou, esse, quando não tem ninguém, quando não tem um cantor, quando não tem um pregador, quando não tem uma multidão, quando não tem nada, quando existe uma adoradora, simplesmente por quem eu sou. Ai, meu Deus. E daí, eu não aguentei, eu chorei mais ainda e falei, Senhor, muito obrigada, porque eu não fiz aquilo. Eu não fiquei ali adorando a Ele por nada em troca. Eu nem sabia que Ele ia falar comigo. É porque Ele viu que era real do meu coração, entendeu? E eu falei, é sobre isso, Senhor. Não que eu não goste desses movimentos. E eu já falei que no início eu amo, meninas. Eu amo, sabe? Eu amo estar nesses movimentos. Eu amo estar no povo cristão. Eu amo, de verdade. Mas nesse em especial eu estava em paz em ficar. E eu fiquei tão feliz com isso quando o Senhor falou. Que eu falei assim, é isso mesmo, Senhor. É isso mesmo. Sabe? Então, busque o Senhor você também. Busque o Senhor, conversa com Ele. A gente busca o Senhor na igreja, nos movimentos, nos cursos que a gente faz, nos retiros que a gente vai. Tudo isso é importante, é necessário. Eu faço, gente. Eu faço cursos online, eu compro cursos online. O Senhor está começando a colocar uma coisa em mim. Eu falei hoje aqui em casa. Falei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Querendo mergulhar no hebraico. Nem sei se eu vou começar algum curso hebraico, ainda não sei, isso começou hoje. Hoje começou em mim esse negócio de querer aprender mais o hebraico, de querer me aprofundar mais no hebraico, entendeu? Eu tô só me observando para ver o que é. Então assim, sabe, eu amo essas coisas. O que eu tô dizendo é para você ficar atenta, né? Nem tudo é pra gente ir, sabe? E não é porque é errado o que tá acontecendo lá, não é por isso. Eu não sei por quê, mas pergunta para o Senhor. E como eu estava falando lá no começo, para aquelas que chegaram depois, eu estava falando o seguinte, meninas, que até para as meninas do núcleo, que estão aqui, elas sabem, eu fiquei essas minhas férias muito off. E fiquei mesmo, porque foi necessário. Eu queria, eu precisei e eu fiquei off, só não fiquei off assim de fazer os devocionais e as coisas, porque é necessidade, né? É algo que é necessidade, mas assim, de ficar ali, de conversar, de interagir e tudo mais, eu fiquei bem off, porque eu precisava, gente. E não foi pra ficar organizando nada ainda. É porque eu precisava ficar fora da rotina, ficar fora. Sabe assim, fazer um almoço 3 horas da tarde, sei lá, aí dormir em horário diferente, acordar em horário diferente, esquecer quais são os dias da semana. Eu precisava disso. Essa semana eu tô repetindo só para as que entraram depois. Eu já tive semana pedagógica, mas foram horários variados ainda. A partir de semana que vem já começa, né, o ano. Menina do céu, tava falando isso nisso, que é esse devocional, gente. Eu tô chocada, as mensagens estão ficando impregnadas em mim, assim, você não tem noção. Então, meninas, é por isso, foi única e simplesmente por isso, porque eu precisava, e eu tava falando aqui sobre a importância desse descanso, gente, viu? O descanso, a gente desligar um pouquinho das coisas, não vai, a gente não tá dizendo que a gente tá deixando de gostar de Deus, não. O descanso também é necessário. Então eu deixei um recadinho aqui e depois para as que vão chegar, que é o seguinte. Amém. É verdade, é tão bom. Eu vi que você falou ali, Marcinha, que, né, você tá sentindo muita presença de Deus no banho. É tão bom, não é? Eu já senti. Ele vem assim no meu banho em ocasiões bem pontuais. Não é sempre não, tá? Mas ele vem em momentos inesperados, igual hoje de manhã, sabe? Então, meninas, é importante dar pausas. O ano tá começando. Pergunta para o Senhor, Senhor, eu estou responsável por isso na igreja.
eu sou não sei o que. O Senhor quer que eu esteja em todas essas coisas. O Senhor não quer. O que o Senhor quer para mim esse ano? E seja obediente à direção que Deus vai te dar, tá? Ano passado, agora, eu fiquei 6, 7 meses, foram 6 ou 7 meses, não sei. Não participei de nada da minha igreja. E eu sou super ativa em igreja porque eu gosto de servir na comunidade que eu congrego. E eu não participei de nada. Porque o Senhor falou para mim, fica quieta. E eu fiquei. Agora que vai voltar minha rotina e tudo, né? Eu vou perguntar para o Senhor ainda sobre essa minha questão ministerial, o que Ele quer para mim na igreja. Porque no Mulheres do Alto eu sei exatamente o que Ele quer. Então, meninas, perguntem para o Senhor e se enchem de coragem. Não tenha medo do seu líder, do seu pastor, porque a gente não pode ser refém de ninguém. Nem o Senhor, nem Deus faz isso com a gente. Ele não nos manipula, Ele não coloca na gente um fardo, um jugo, para que a gente ame Ele, siga Ele, esteja com Ele. Não, Ele deixa a gente bem livre, por sinal, né? A gente se achega a Jesus e a Deus porque a gente quer. Então, assim deve ser a liderança também espiritual, certo? Então, pergunte ao Espírito Santo aonde que é para você estar, o que é para você fazer. Ai, que lindo! Olha que lindo! Meu Deus, que coisa linda! Então, gente, sabe? E se for necessário sair de algum, saia. Não tem problema nenhum nisso, viu? Não tem problema nenhum. E às vezes a gente tem dentro de nós algo que é... Como que é o nome? Que a gente precisa... Não é aprovação, tem um outro nome. Já me veio na cabeça. Que a gente precisa estar fazendo sempre, 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 talvez para ser reconhecida. Nós não precisamos disso, viu? Estou passando por algumas coisas na família e parecia que tudo falei para uma pessoa sobre pai e filho. Olha! Verdade. O pneu do meu carro e eu estava só com meu filho. Veio um rapaz, ofereceu para ajudar. Eu senti forte no Espírito Santo falar para eu dar uma Bíblia. Se deu, Flávia. E aí, me conta como que ele recebeu a Bíblia, o que ele fez, como foi a reação dele, me fala. Exatamente, é isso mesmo, Nice. Somos mesmo. Sabe? Então, eu sei que essa parte aí de às vezes parar um pouco, de às vezes ter que dizer não, é saudável, é um recado para mais de pelo menos umas 5 mulheres aqui, é o que eu sinto em mim. Então você, por favor, depois tenha o seu tempo com Deus e faça. Porque, como eu disse, as coisas de Deus não é para ser um fardo, um peso ou algo mecânico, automático. É para ser prazeroso, é para mexer com a gente, entendeu? Quando eu olhei no retrovisor, eu vi ele. É tão bom fazer essas coisas, não é verdade? Oh, Deus! Obrigada, Jesus. Eu vou contar uma outra coisinha pra vocês que aconteceu hoje. Daí, né, eu falei pra vocês que o Rafa saiu, foi tomar um café, voltou. Aí a gente já tava, assim, pronta pra ir pra praia. Que eu tô fora da rotina ainda, né? E tava sol ainda. Aí quando a gente tava chegando na praia, começou a ficar umas nuvens e começou a ficar uma cara esquisita no tempo, mas tudo bem. Nós descemos, que não tinha Bíblia. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Parabéns, Flávia, parabéns. Glórias a Deus por isso. E daí eu peguei... Boa noite. E daí, a gente chegou na praia e tal. E daí o Valério tava ali com a gente. E a gente tava conversando e tudo mais. Destravou? Será que destravou, gente? Pra mim aqui tá normal, tá?
Eu vou esperar vocês me dizerem se tá normal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me dá um joinha aí, fala não, tá normal. Senão eu fico falando aqui sozinha. Eita, tá travado? Tá travado, meninas? Me ajudem, please. Destravou? Destravou? Preciso de mais gente que me fala. Destravou ou tá travado? Normal, beleza. E daí a gente tava ali e tal, e conversa vai e vem. Daí eu falei, as meninas queriam entrar no mar. Eu falei, olha, entra rapidinho, porque eu acho que daqui a pouco o tempo vai virar. E beleza, a gente tava conversando, e o Rafa ali conversando e tudo mais. E daqui a pouco eu senti de falar assim pro Valério, né? Eu falei, Valério, existem guerras que a gente não precisa entrar. Então, pergunta pro Senhor, quais são as guerras que você precisa entrar? E eu ali alto mesmo, falei assim, eu tô orando agora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê o discernimento necessário para isso. E beleza. E daí depois ele falou, nossa, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu preciso saber quais são as guerras, que nem todas as guerras eu preciso entrar. E daí, beleza, as meninas entraram no mar, saíram, e eu peguei e falei, meninas, vamos dar uma andadinha rapidinho, porque vai chover. Gente, a gente deu 4 passos, já começou a cair os pingos, e a gente já foi embora. Nem ficamos muito tempo, porque daí começou a chover e tudo mais. E daí no caminho, voltando, né, eu falei, Deus, o que foi isso, né? A gente vai pra praia, fica só um pouquinho, volta, tava sol e tudo mais. Aí o Espírito Santo só falou assim, vocês já foram fazer o que era para fazer. E daí eu lembrei, né? E falei, ai, que legal. É bem isso. E eu falei, ô Senhor, obrigada. Obrigada mesmo, porque é tão bom a gente ter sempre uma palavra para alguém, sabe, meninas? E como que a gente consegue sempre que o Senhor quiser entregar alguma palavra, a gente entregar? Fazendo isso aqui, ó, estando com Ele constantemente. Entendeu? Não é sobre estar fazendo coisas para Ele. É estar com Ele. Lembra sobre Marta e Maria? Não é só sobre estar fazendo coisas na igreja. É sobre estar com Ele. Às vezes você pode até se questionar, mas poxa, eu sirvo tanto na igreja, eu faço tanta coisa, mas eu não consigo ainda ter essa conexão com o Senhor. Esteja mais com Ele. Com Ele. Nem que precise abrir mão de fazer coisas. Lembra da história de Marta e Maria? Era errado o que Marta estava fazendo? Lógico que não. Eu acho que eu ia ser ela. Porque quando vem alguém na minha casa, eu gosto de receber, eu gosto que a pessoa perceba que assim, que eu tô esperando, que é uma honra, que é um prazer ter a pessoa na minha casa, né? Quem dirá Jesus? Então, ela não tá fazendo nada de errado. A gente, quando tá servindo na igreja, tá fazendo muitas coisas, a gente não tá fazendo nada de errado. Mas, às vezes, a gente precisa deixar de fazer algumas coisas para estar com Ele. Sabe? Exatamente. Isso mesmo, gente. Então, e ali no carro, meu pensamento falou, Espírito Santo, o Senhor é tão lindo. Que coisa boa. Exatamente, estar atenta o tempo todo. O tempo todo é o tempo todo, em qualquer lugar, independentemente do que estiver fazendo. Então, meninas, que a gente possa estar conectada com Ele o tempo todo. E que a gente lembre que mais importante é estar com Ele e é viver Ele. Nós precisamos viver Jesus. Imagina só se a gente chega diante dele e a gente fala, mas Senhor, eu fiz isso e isso na igreja, eu participei disso e daquilo, nananana. E o Senhor chega e fala só pra mim, assim, mas eu pedi só pra você ser minha imitadora, porque a palavra diz, sedes meus imitadores.
Eu só pedi para você me imitar. E você não fez isso. Que vergonha que eu vou ficar. Que vergonha. Então, que a gente possa estar alinhada nisso, viu, meus amores? Então, semana que vem as coisas começam a entrar um pouco mais na rotina. Eu já vou começar, né, a pensar no calendário nosso, nos cursos que nós vamos estar aí fazendo, as novas turmas e tudo mais. Então, avançando, né? Então, aí vou estar retomando mesmo, porque realmente eu fiquei off, tá bom? Então, exatamente, Flávia, eu lembrei disso. Por isso que eu lembrei da minha história. Olha os caminhos do Senhor, né? Levou o pneu do seu carro a furar. Exatamente ali onde esse rapaz que queria uma Bíblia, né? Encontrou você. O Senhor deixou pronta a situação e a escolha era sua. De fazer ou não. Você fez. Que coisa mais linda, né? E levou eu pra praia só pra entregar uma frase, entendeu? É uma loucura, umas loucuras do Senhor, assim, a coisa mais linda que Ele faz, e a gente fica tão feliz. Eu acho que você ficou muito feliz de ver a alegria daquele rapaz, né? Olha lá, ele nem sabia o que você ia dar pra ele, não é verdade? Então, é muito gratificante. Isso é ser Jesus. Isso é ser igreja, viu, gente? Nós precisamos ser mesmo igreja. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Ah, Jesus, como eu amo esse Jesus. Mas então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, que já foi tanta conversa, tanta coisa, né, gente? Ah, eu acho tão lindo o Espírito Santo, porque eu venho pra cá cruazinha, gente, fazer. Eu não fico pensando assim, o que será que eu vou falar? Como será que eu vou começar? Não, eu simplesmente ligo aqui e começo com vocês. E ele é tão maravilhoso, né? Ai, eu amo esse Jesus demais, não tem como. E não pense que eu não tenho problemas. Hoje mesmo, apesar dessas coisas que eu contei pra vocês, de manhã tá ali, dessa coisa de tarde, agora há pouco já recebi uma notícia chata, já um negócio que era para ser simples de novo, tá me dando dor de cabeça, tá me estressando, tá me colocando em posição desagradável, sabe? Ai, meu Deus, daí já fiquei meio assim da bola murcha, assim, tipo, ai, que saco, né? Mas pensei, quer saber, Deus é muito mais do que isso. Aí falei, vamos assistir Chosen. Aí colocamos lá, já assistimos, estamos assistindo a temporada 5, assistimos o episódio 1 e 20 minutos do episódio 2, que daí eu fiz uma pausa lá pra gente vir pra cá, pra eu vir aqui falar com vocês, fazer o nosso devocional. Depois vou pra lá terminar, só que daí vou fazer uma pipoquinha pra gente terminar. Sabe, falei, quer saber? Ah, não, deu pra minha cabeça. Então, meninas, não pensem, viu? Às vezes vocês ficam, a Lari, né? É fácil falar assim, gostar tanto de Deus quando a vida tá bem tranquila. Ah, meninas, se eu for sentar com vocês, isso mesmo. Se eu for sentar com vocês e for, sabe, pontuar tantas coisas de hoje, não é que já aconteceu, tem muitas coisas também difíceis, mas tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas que, sabe, já era para ter acontecido, já era, e que tá, e não sei o que, sabe, assim, olha, gente, vocês iam falar, meu Deus do céu, mas não é sobre isso, sabe, porque Jesus já disse, né, que a gente ia ter aflição, que as coisas aqui iam ser difícil mesmo, mas nós temos que lembrar que Ele venceu o mundo e é bem isso, amanhã, um outro dia, Ele já tá lá, Ele continuará sendo Deus, eu chorando, eu fazendo birra, eu falando que não vou mais ficar com Ele, que eu não acredito nele, que eu não sei o que nele, Ele continuará sendo Deus. Então, o que eu sei é que eu não sei viver sem Ele. Então, né? Às vezes dá umas baqueadas, mas a gente já volta e vamos continuar. A vida segue. A vida segue. É isso mesmo. Sem Ele é fogo. Descansar no Senhor é fogo também, mas a gente tá na batalha, né? Lari, você lembra que eu falei pro meu pequeno era?
Deus o culpou. Eu não entendi nisso, eu não tô lembrando. Ai, meu Deus, me ajuda a lembrar. Não tô lembrando. Então é isso, meninas, tá? E vamos começar nosso devocional, tá bom? Deus quiser, glória a Deus, aleluia. Se quiser escrever, pode escrever aí, eu já leio, tá, Nice? Eu vou orar. Pai, muito obrigada, Deus, obrigada por esse momento, obrigada pelas mulheres aqui, Jesus, e as que vão ouvir depois. Espírito Santo de Deus, queremos ser uma contigo nesse momento, fala conosco com liberdade, nós precisamos da sua revelação e daquilo que o Senhor tem para entregar para nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, não acredito! Jura! Glória a Deus por isso! Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom demais. Muito, muito obrigada. Glória a Deus. Eu me lembrei também que uma mulher do alto, ela estava assim, desempregada há um tempo, mas eu me lembro, aliás, ela me lembrou, né? Ela me mandou uma mensagem falando que olha minha mãe aí, benção, mãe. Ela tá recebendo lá, já falei do Descende, ela tá recebendo lá Verônica, Vitor, Valentina e mais não sei quem da igreja que foi, deve estar uma festa lá. Eles já voltaram? Acho que não, né? E daí, gente, uma mulher do alto me mandou mensagem, né, muito chateada, tal, porque ela tinha sido mandada embora e tinha sido de uma forma muito, assim, errada, desonesta com ela e tudo mais. E daí eu orando com ela, e ela que me lembrou, eu orei com ela, e orando, eu vi assim que Deus tinha algo melhor para ela. Mas nisso, passou, ai, depois eu quero saber tudo nisso, você me manda áudio, tá? Eu quero muito saber, eu amo ouvir. E nisso passou um bom tempo, gente, acho que foram uns 8 meses que isso aconteceu. E daí, essa semana, ela me mandou uma mensagem. Oi, Lari, tudo bem? Eu tudo, não sei o quê. Me lembrei dela, né? Aí perguntei como que ela tava dela. Tô aqui, Lari, pra te dizer que eu consegui um emprego novo. E é exatamente no que eu queria desde o começo. Vai ser o maior salário que eu já recebi de todos os lugares que eu trabalhei até agora. E eu me lembro que quando você estava orando por mim, você falou que que uma porta estava sendo fechada, mas que Deus iria abrir uma porta ainda maior. E realmente, Lari, essa porta é maior. Eu nem lembrava exatamente dessa minha palavra que tinha sido liberado para ela, mas foi liberado pela parte de Deus através de mim, e ela creu, com certeza ela creu. Passou por um tempo, né, gente, de prova, porque ficar, 8 meses, quase um ano desempregada não é fácil, não é brincadeira, ainda mais quando o salário dela era preciso para complementar a renda familiar. Mas agora, gente, ela tá extremamente feliz. Ela falou, Lari, eu vou ter auxílio, eu vou ter não sei o que. Então, assim, sabe? Esse é o nosso Deus, gente. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E agora eu me lembrando disso aqui, falando com vocês. Essas coisas que me chateiam e essas coisas que chateiam você, a gente tem mais que, como a Sassá disse, descansar no Senhor, e como a Marcinha disse, lembrar que ele já tá lá no amanhã, não é verdade? Mas nós somos humanas, né? Com certeza ela passou momentos muito difíceis e de dor, de chorar, de meu Deus, o Senhor não vai abrir uma porta, meu Deus, eu tô fazendo entrevista e não dá certo. Eu me lembro que nesse período ela me mandou uma mensagem no meio do caminho, Lari, tô indo pra terceira etapa para entrar numa empresa, e daí na terceira etapa não deu. Mas eu continuava com esse sentimento, entendeu? Então, meninas, é assim, às vezes a gente é provado mesmo nas coisas, mas o que mais importa é que se nós temos o Senhor Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. Amém? É isso. Obrigada, Nesse, por compartilhar. Viu a cura do seu filho? Louvo a Deus por isso. E me lembrou desse testemunho aqui que eu tô contando para vocês, de que o nosso Jesus é esse mesmo, ele é o mesmo, viu? Ele continua fazendo coisas maravilhosas e incríveis.
não é de graça, tem preço. E na maioria das vezes o preço é o tempo, viu? O preço é o tempo. E esse preço é difícil, gente. O tempo é difícil porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, viu? Mas se nós permanecermos confiando nele, a gente sempre, quando chegar no final, nós vamos chegar à conclusão que valeu a pena. O que não dá é para largar dele. Mas vamos à leitura então. Hoje é dia 31, meninas, já chegamos no último dia do mês, viu? E aí, você tá colocando as datas lá a lápis? Eu tô colocando, viu? A lápis, a caneta, mas eu gosto de marcar para eu não me perder e tudo mais. Então, tem mais essa diferencinha no devocional, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer a leitura do dia 31, que o título é Homens de Honra. O versículo sugerido está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. A família, a igreja e a sociedade precisam de homens de verdade, homens de honra. Esse foi o conselho de Davi a Salomão, seu filho. Há muitos homens famosos, ricos, cultos, mas escasseiam os homens de honra. Homem de honra é aquele cuja vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. Meu Deus. Homem de honra é aquele que teme a Deus, que ama a família, que serve ao próximo e enaltece a virtude. Homem de honra é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos. Coisa linda. Como, Lari, que o pobre vai enriquecer, gente? Espiritualmente. Enriquece com conhecimento, com palavra, com uma oração. Meu Deus. Embora anônimo, abençoa muitos. Embora longe dos holofotes, ilumina muitos. Precisamos de homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Homens que tenham compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do que pelas palavras. Homens que não terceirizam a liderança da sua casa, nem se esquivam do sacerdócio do seu lar. Homens que exaltam a virtude e repudiam os vícios. Homens que enaltecem a verdade e combatem a mentira. Homens cuja vida é o avalista de suas palavras. Precisamos de homens de honra na política, nos tribunais, na igreja, no comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Chega dos discursos hipócritas daqueles que estadeiam virtudes no palco e rasgam todos os códigos de decência nos bastidores. Meu Deus, eu falo para vocês desse devocional. Precisamos de exemplo e não de palavras. Palavras sem vida são propaganda enganosa, trovão sem chuva. Agora a gente tem até que respirar depois de uma leitura dessa. Eu quero ler esse versículo-chave, tá lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu tô lendo a Nova Bíblia Viva, minha Bíblia é essa daqui, da Nova Bíblia, da NVI, Nova Versão Internacional. Em 2 Reis, é lá no Antigo Testamento, nós vamos passar o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai passar Josué, Juízes, Ruth, Samuel e daí vem Reis. Eu tava em Samuel, caí em Samuel, já vou em 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2, tá? Tô no 12 aqui. 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2 diz assim. Vou ler um, tá? Quando se aproxima o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. O 2 é só isso aqui, ó. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Mas eu vou ler o 3 para vocês. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige.
ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Meu Deus! Fortíssimo esse devocional, Sassá, essa leitura, e mais uma vez o Senhor está falando para nós, confirmando o que nós conversamos aqui anteriormente, não é, meninas? A gente não estava falando sobre, que não é sobre fazer, mas muito mais sobre ser e sobre viver Jesus. É isso que esse devocional está falando. E ele está falando de homens, mas o homem aqui a gente pode colocar como pessoa, assim como a palavra fala, mas aqui está bem claro que é homem mesmo, no masculino. Mas nós podemos trazer para a nossa realidade também. Será que nós somos mulheres de honra? Será que nós somos mulheres de verdade? É isso mesmo que falta, gente. Porque o que tem de sobra é gente com uma oratória maravilhosa, com um discurso que prende as pessoas com uma fala que é meio que assim, é meio forte o que eu vou falar, mas que meio que hipnotiza as pessoas, entendeu? E cheio de momentos e de estratégias e de tudo, mas o Senhor não quer nada disso. Ele quer pessoas que vivam Ele na vida real. Na vida real. Será que se o Senhor fizesse assim hoje, vou fazer uma limpa no Instagram, no TikTok, sei lá onde, é que eu não tenho TikTok ainda. Pô, nas redes sociais então. Vou fazer uma limpa nas redes sociais e só vou deixar quem realmente posta a verdade, o que vive de verdade. O que será que ia acontecer? O que será que ia acontecer, minha gente? Sabe? O negócio agora é engajamento, né? Então eu vou falar desse assunto porque vai me trazer engajamento. Então eu vou levantar tal tema porque vai me trazer engajamento. Eu vou usar tal coisa porque eu preciso de engajamento. Gente, o engajamento maior que nós temos é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ah, você pode ter uma estratégia? Pode. Na Bíblia nós temos exemplos aqui de homens e mulheres que tiveram estratégias nos seus negócios e foram muito bem sucedidos, mas não negociaram valores e princípios básicos. Eu posso ter muitas estratégias na minha sala de aula, eu posso ter muitas estratégias aqui com vocês, quero, sei lá, fazer isso ou aquilo, mas nenhuma estratégia pode passar por cima dos valores básicos e essenciais. Que é não mentir, não matar, não adorar, não falar falso testemunho, não invejar, não cobiçar. Os valores que a gente sabe do Senhor. Então, o problema não está nas estratégias. O problema não está nisso. O problema está em negociar os valores para poder executar a estratégia. Porque daí a gente deixa de ser de verdade. E às vezes as pessoas podem até estar nos honrando aqui na Terra, viu? Porque a gente consegue, né? O engano, não é o poder, é o poder de enganar, ele já tá nesse mundo, ele já tá fácil de você usar esse poder do engano. Porque o diabo, ele quer isso mesmo, ele é o próprio enganador. Então ele já deixa bem disponível assim pra gente poder enganar. E o Senhor quer gente de verdade. De verdade. Homens e mulheres de verdade. Homens e mulheres honrados, íntegros, justos. Não é sobre perfeição. Nós não estamos falando aqui sobre perfeição. Porque senão eu nem poderia estar abrindo a minha boca, porque eu não sou nada perfeita. Nada. Não é sobre perfeição. É sobre tentar ser parecida com Jesus todos os dias.
É sobre tentar viver Jesus todos os dias. É sobre quando errar, a gente voltar atrás, a gente pedir perdão, a gente reconhecer, a gente tentar não cair naquele erro de novo. É sobre não enganar o outro para poder ter benefício. Ah, mas é só uma coisinha. Não me interessa que é só uma coisinha. E aí a gente pode enganar muito bem as pessoas. Ainda mais nas redes sociais, porque aí é mais fácil. Presencialmente é um pouco mais difícil, mas, né, aí é mais fácil. Só que daí, aí as pessoas aqui podem até começar a honrar a gente. Nossa, pode ter muitas pessoas nos honrando. Mas será que o principal vai estar? Será que Jesus Cristo vai olhar para nós? Será que Deus vai olhar para nós? E vai falar igual ele falou sobre... Ai, meu Deus, fugiu o nome da pessoa, do personagem que perdeu tudo? Justo e íntegro? Me ajuda, gente. Meu Deus do céu, como pode ter sumido? Claro que eu faço. Com certeza, absoluta. Jó, isso aí. Será que o Senhor pode olhar para mim, para você e falar assim, a Larissa é justa, é íntegra? Será, gente? É bem isso, Marcinha. Aonde? E eu volto a dizer, não é, o Senhor não está procurando perfeição, gente, não é sobre isso. É sobre a gente fazer coisas achando que não vai dar nada. Vai dar, meu povo, vai dar. O dia do juízo vai chegar. Porque a gente tem que lembrar, tá? Que quando Jesus voltar, ele não vai voltar cordeirinho. Os olhos dele vão ser chama de fogo, gente. Ele vai voltar com espada. Ele vai vir pôr ordem na terra. Ele vai vir aplicar a sua justiça e ponto, doa a quem doer. E aí? O que vai ser de mim e o que vai ser de você? Nós precisamos ser homens e mulheres honradas, justos, íntegros diante de Deus, aos olhos de Deus. Se daí as pessoas aqui vão ver dessa mesma forma, maravilhoso. Se não forem ver dessa mesma forma, paciência. Vou fazer o quê? Eu prefiro agradar a Deus. Agora, e quando a gente inverte a ordem? E a gente quer agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus? A gente faz uma coisinha aqui, outra ali, porque, né? Para pessoas e não para o Senhor. Sabe, meninas, o Senhor tem nos chamado, tem um discurso que Deus olha só o coração, como se tudo fosse permitido, mas o evangelho tem renúncia. Deus não se agrada, não, gente. Eu sempre falo para vocês, evangelho é sacrifício, evangelho é renúncia. Ou será que a Bíblia tá errada quando diz que a porta é estreita? Ô, gente, a porta é estreita porque é difícil. Porque não é qualquer um que vai passar, não. Porque existe um preço a ser pago. Ah, Jesus já pagou o preço, sim, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Mas as nossas decisões são nossas. Jesus não pagou o preço pelas nossas decisões. Você tá entendendo? Então, nós precisamos entender isso. Essas pessoas que trazem um evangelho muito Nutelinha, não tá te levando para perto da cruz. Escuta o que eu tô te falando. Se você ouve pastores, líderes, sei lá quem, que te fala de um evangelho só amor, de um evangelho só beleza, de um evangelho que te coloca sempre em primeiro lugar, um evangelho que é só graça, que nunca fala sobre arrependimento, que não fala sobre a ira de Deus, que não fala sobre a justiça do Senhor,
que não fala sobre temor do Senhor, sobre renúncia, esse evangelho tá te levando para longe da cruz de Cristo. Viu? Para de ouvir e procura outra pessoa. E já tem aqui um para te indicar, o autor desse livro, Pastor Hernandes Dias Lopes. Meu Deus, quantas pregações dele eu fui confrontada já, porque ele consegue, ele tem um jeito, um dom que Deus deu para ele de falar de Jesus com tanto amor, mesmo quando Jesus está ali, ó, disciplinando. É uma coisa maravilhosa. Sabe? Não, gente, pra gente ser de verdade, gente, para Jesus aqui não foi nada fácil não, a missão que ele veio cumprir. Então por que para nós deveria ser? Ele já conquistou o que precisava. Ele já fez um novo e vivo caminho. O véu já foi rasgado. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos conexão com o Pai. Mas daí achar que ele vai resolver tudo e vai passar a mão por cima de tudo? Pelo amor de Deus. É só olhar para nós. Você deixa as pessoas fazerem tudo com você? Sabe? Ai, é isso mesmo, Tati. Menina, ele é de uma simplicidade em tudo, mas ele tá sendo tão poderoso, meninas. Sinceramente, eu tava falando aqui no começo porque eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom assim. Esse aqui a leitura de hoje é uma que eu sei, que eu vou ficar com ela quando eu for dormir daqui mais tarde, eu vou ficar lembrando de tudo que foi falado aqui, eu vou ficar meditando, eu vou ficar me analisando. Sabe, gente, por favor, a gente precisa ser de verdade, meninas, por favor. Sabe, da minha boca vocês sempre vão ouvir a verdade. Sabe? Eu poderia chegar aqui e falar, ai, gente, inventar alguma desculpa, alguma coisa. Não, gente, eu fiquei off. Pronto. A verdade é poderosa. Porque se você estava chateada comigo, porque eu fiquei ausente, eu falei a verdade aqui agora e o Senhor já traz. Já vem algo espiritual poderoso que daí aquela chateação já cai assim, entendi. Tá bom, foi necessário. Sabe quando você tá irritada com alguém, com alguma pessoa, e a pessoa vem e te fala a verdade e aquilo acalma o seu espírito? É esse o poder da verdade. A gente precisa ser de verdade, gente. Não importa se eu tô ganhando seguidores, se eu tô ganhando likes, não importa se eu tô ganhando mais dinheiro, não importa se eu tô ganhando mais prestígio, não importa se eu tô sei lá o quê. Se eu estiver passando por cima de valores, gente, não vale a pena. Pode parecer que tá valendo a pena, mas lembra o que a gente falou? Que o que vale é o fim das coisas? Logo ali na frente a gente vai ver que não valeu a pena, não. Vamos ser de verdade, gente. Vamos ser de verdade. Vamos viver de verdade. Das coisas mais simples até as mais difíceis. Amém? O Senhor nos chama para ser de verdade. E se durante a leitura aqui você ficou pensando no teu marido, você ficou pensando, né? E daí, meu marido não tá sendo honrado nisso, ou um homem de honra nisso ou naquilo. Será que eu preciso ler Mulher de Provérbios 31? Para a gente ver onde que a gente tá? Não é sobre comparar nosso marido, viu? Mas quem sabe a gente pode ser ajudadora, né? Quem sabe a gente aprendeu várias coisas aqui hoje do que é ser uma pessoa honrada e a gente não vai jogar na cara. A gente vai ter sabedoria e vai ensinando cada uma do seu jeitinho com o seu marido. Eu, por exemplo, com determinados assuntos, eu tenho que saber a hora certa de falar com o Rafa. Eu não sei se tem alguém aqui assim, que você tem que saber a hora certa de falar com teu marido, ou com teu filho, com a tua filha, às vezes é com os filhos. Mas eu tenho que saber a hora certa de falar com o Rafa determinados assuntos, que eu sei que são delicados, que eu sei que vai gerar algo dentro dele. Eu tenho que sondar com o Espírito Santo qual é a melhor hora para eu falar. Né?
Não é só assim, ai, agora eu aprendi isso aqui, vou derrubar tudo lá no meu marido, vou falar, você não é um homem de honra por causa disso. Não, gente, nem vamos jogar na cara nada, não. Porque será que a gente pode falar alguma coisa de nós? Certo? É isso mesmo. Rose, é isso aí. A gente precisa ser muito sábio. Viu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Senhor, né? Ai, Jesus maravilhoso. A gente aprende tanto com Ele. Eu quero orar por nós. Vamos orar. Pai, obrigada, Deus. Obrigada pela leitura de hoje. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos dá uma remexida por dentro. Oh, Senhor, não é de hoje que nós temos falado de sermos de verdade, de verdade. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser de verdade, que não seja só um momento aqui agora de leitura, mas que venha produzir em nós atitudes de mulheres de verdade, Senhor. Se a gente quiser voltar e cair no erro de novo, se a gente quiser voltar e querer ficar fingindo de novo, fazendo um tipo de novo, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos incomoda, nos ajuda. Nos ajuda. O Senhor está em busca de homens e mulheres honrados, homens e mulheres íntegros e justos, homens e mulheres de verdade, com seus erros. Não é sobre perfeição, não é sobre perfeição. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada. Nos perdoa quando falhamos, nos perdoa quando falamos o que não deveria falar, nos perdoa quando julgamos quando não deveríamos julgar, nos perdoa quando é falada uma mentira que não deveria ser falada, nos perdoa quando nós negociamos seus valores, porque estamos atrás de título, atrás de honra de homens, atrás de tantas coisas, Senhor, nos perdoa. Queremos começar do zero de novo contigo. O Senhor é um Deus de recomeços e de oportunidades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Porque nós podemos perder tantas coisas durante essa jornada, mas não podemos perder a sua presença. Porque se temos a sua presença, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Obrigada. Nós vamos iniciar o mês de fevereiro, a partir de amanhã, Senhor. Vai começar essa festa tão, Senhor, horrível para nós, que é o carnaval, a festa da carne. Que nós possamos estar ligadas em Ti, que nós possamos estar juntos de Ti, que nós possamos estar íntimas contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ficar vendo aquilo que não nos edifica, não ficar ouvindo aquilo que não é saudável para nós. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Guarda os nossos. Protege os nossos, livra, Senhor, livra, Jesus, em nome de Jesus, Deus. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra da nossa semana, muito obrigada. Nós não abrimos mão de andar somente naquilo que o Senhor nos direcionar. Vai trabalhando, Jesus, vai desenrolando os problemas, vai trazendo a solução, vai dando ordem aos seus anjos para trabalhar em nosso favor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelos testemunhos aqui. Obrigada, Deus. Obrigada. Eu oro pelo irmão da Rose, o Regis, Senhor, que está fazendo radioterapia, pelo amigo Cristiano, que teve um AVC, guarda a saúde deles, Pai, guarda a saúde deles, Jesus.
Oh, Pai, restabeleça a saúde por completo, Jesus. Eu te amo, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Nos diga, Senhor, o que é pra gente fazer, o que não é pra gente fazer. Nos mostra, Senhor, sempre qual é a melhor parte. Te louvamos e te agradecemos porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Aí eu ficaria aqui muito mais orando e conversando, viu? Eu ficaria mesmo. Oh, Jesus. Nós amamos tanto a Tua presença, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso. Vai, Senhor, visita, sim, as minhas amigas, mulheres do alto aqui, Senhor, para que elas também sintam a Tua presença, Pai. Onde a Tua presença está, o Senhor estabelece o Teu reino, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, eu te amo tanto, Senhor. Eu te amo tanto, Jesus. Nos guarda debaixo das Tuas asas, Deus. Oh, Deus, invade essas mulheres com a Tua presença, Pai. Que a gente nunca perca essa sensibilidade, Deus, essa coisa que mexe com a gente por dentro, Jesus. Nós não queremos fazer nada contigo que seja automático, que seja mecânico, que seja forçado, Senhor. As coisas do Senhor têm que ser por amor, Pai, por amor, Jesus, porque te amamos tanto, 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 tanto. Ah, Deus. Obrigada, Tati. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Obrigada pelo Teu amor fiel. Obrigada. Aleluia. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para ver se eu perdi para orar por alguém. Obrigada, Jesus. Senhor, oramos pela irmã Danice e também a Eliane. Ela está com um caroço na cabeça, Senhor. Ainda não sabemos do que se trata, mas o Senhor é o médico dos médicos. Em nome de Jesus, nós cremos na cura, no dissolvimento desse caroço na cabeça da irmã da Cida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pela cura dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela, Senhor, experimente da Tua cura, Pai. Em nome de Jesus, não é nada esse caroço nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Ai, meninas. Ai, como Jesus é demais. O Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo para nós essa semana é: a verdade é poderosa. Foi isso que o Espírito Santo trouxe para nossa semana. A verdade é poderosa. Que nós possamos andar intensamente, mas a verdade nós já andamos com ela, em verdade há muito tempo. Mas que a gente possa andar intencionalmente e intensamente mais em verdade essa semana e que possamos perceber mais claramente o quão poderosa ela é. Amém? Andamos em verdade, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus mostre para mim e para você durante essa semana o quão poderoso é andar em verdade. Amém? Eu senti, viu, nisso, que não é nada
nada ruim. E creio mesmo no dissolvimento desse caroço em nome de Jesus. Ele tem. Ele tem, Sassá, ele tem tantas coisas para nós, meninas. Mas não é sobre o que ele tem para nós. É simplesmente por quem ele é, entendeu? A gente não faz as coisas para Deus porque ele pode fazer algo para nós ou porque ele tem alguma coisa para nós. É simplesmente por quem ele é. E ele é tudo. Ele é tudo. Amém? Ai, menina, se eu for ficar aqui... Obrigada, Jesus. Eu vou ficar muito aqui assim, porque... Ai, Jesus tá demais hoje, né? Jesus ele tá transbordando hoje. Eu vou encerrar por aqui, mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui com ele. E se você quiser ficar mais um pouquinho aí com ele também, não perca esse momento, sabe? Esses momentos assim da presença do Senhor, não abra mão, tá bom, minha querida? Deus abençoe a nossa semana, o nosso mês que está começando a partir de amanhã, viu? Que você vá adorar ao Senhor na sua igreja, na sua comunidade. Que a gente viva e perceba o quão a verdade é poderosa, tá bom? Deus abençoe, meninas. Eu amo verdadeiramente a vida de cada uma de vocês. Contem com a minha vida, com a vida das mulheres do núcleo, viu? E vamos avançando. Um beijo. Até segunda, se Deus quiser. Beijo.